Muitos entendem que a santidade é suficiente para garantir a purificação e a salvação. Mas não basta só a santidade, porque a santidade, se não tiver um amparo na decisão interna, na natureza renovada ou natureza do velho homem permanecida nele, no homem, é o ponto que determina o resultado final, a produção final, é a consolidação final da santidade. Ou seja, a permanência da santidade está relacionada diretamente com a natureza de queda ou de renovação. É o que se chama de fazer morrer o velho homem. Recomendação da Escrita Sagrada, por sinal. Fazei morrer a vossa natureza caída, a fim de que o novo homem, a nova criatura, se seja renovada no espírito e em verdade para um novo tempo, em boas novas mensagens, em boas condutas atreladas, ligadas no elo da obediência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque a santidade refere-se ao aspecto comportamental, já a natureza efetiva do homem é o aspecto, a decisão interna do homem. Mas o aspecto decisório interno é o novo homem, a nova criatura. Não basta ser só santo. Sabe por quê? A santidade falseada, ela se ampara na religiosidade. Esse aspecto, esse ponto, inclusive, é utilizado de sustentação para os meios operativos do maligno. E por que não dizer os meios, os artifícios, os instrumentos dos políticos? Porque a religião é o ópio do povo, de fato. A religiosidade em excesso é disseminação. E os governos que não querem dominar na massa, não utilizam não isso, né? Só utilizam. A religiosidade para eles é a garantia, dentre tantos elementos que eles possuem, para enganar a massa, enganar o gado. A religiosidade, eles amparam. O Estado é laico, mas o ecumenismo é prático para eles. Eles querem a diversidade, querem, mas o Estado é laico, mas eles querem a paz com todos. É lógico que ele quer a paz com todos. O compromisso dele não é com o reino de Deus. O compromisso desses políticos não é com o reino de Deus, mas é com o reino enganador, o reino das trevas, cauterizando as nossas consciências e produzindo os efeitos operativos do maligno. Deus nos recomenda para que ninguém vos engane. A apostasia é o resultado dessa religiosidade nos novos rumos que a humanidade está tomando, promovido pelos senhores do mundo e todos os seus correlacionados. O indivíduo que é muito religioso, sob uma forte emoção, alguém fala um palavrão, pronto. Se o religioso escutar, o mundo acabou, é o final do mundo, porque o excesso de religião gera complicação. Não é correto falar palavrão, não é correto, não é adequado, mas é como eu estou falando. A santidade atende o aspecto da decisão, o aspecto da obediência, o aspecto da consonância com Deus, porque a santidade efetiva é o resultado do comportamento interno, a decisão interna da alma do indivíduo. É isso que vai consolidar a santidade. Aquele que é muito santo, aquele que tem muita santidade, geralmente ama muito templos. Aonde tiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. O que vale mais? A igreja de Notre Dame, que recentemente foi incendiada, provavelmente por grupos islâmicos, porque já é o trabalho do maligno, já é o maligno operando para destruir as religiões, é base para a sua operação. Só que agora ele vai acabar com a religiosidade, para que ele chegue e dizer que ele que é o Senhor e ele que é o Deus. Isso é a besta, porque ele está preparando todo o caminho. O religioso, se tiver recurso a ser aplicado, ele vai aplicar para construir o templo. Quer dizer, se você tiver de um lado que fazer uma escolha, o indivíduo religioso, se tiver uma escolha de aplicar recurso para resgatar a igreja de Notre Dame, a igreja recentemente incendiada, e se ele tiver a opção de socorrer os indivíduos, a população de Moçambique, a população de Sri Lanka ou qualquer outro lugar aí que precisa de ajuda, ele vai optar pela igreja de Notre Dame. Por quê? Porque a religiosidade é isso. O indivíduo, o coração dele está no templo. Por isso que muitos vão para o abismo.
muitos vão para o inferno, porque estão lá no templo, obedecendo a pastores, falsos pastores, que estão tirando o couro das ovelhas, a lã das ovelhas. E esse povo está lá porque está mergulhado na religiosidade. A santidade efetiva implica a santificação efetiva. A santidade se consolida com a decisão final eterna, derrubando a natureza caída do velho homem. Só assim a santidade prevalece. Por isso, portanto, diante de tudo que eu falei, a santidade, se não tiver acompanhada, ela precisa estar acompanhada da transformação interna. O velho homem precisa ir ao chão. Se não acontecer isso, o que teremos é uma falsa santidade. Uma santidade que não se consolida é aquela que ama templos, que vai atrás de promessa de pastores ecumênicos. É a santidade que vai atrás de pastores que prometem promessas, campanha da vassoura, campanha de 40 dias no deserto para alcançar as bênçãos. É a santidade se consolida com a transformação interna. Detalhe, geralmente esses pastores que são muito santos, não que seja errado ser santo, não é isso, mas eu preciso fazer você entender, meu caro ouvinte. É por isso que o reino dos céus não se consolida, tem essa dificuldade de se consolidar com muitas pessoas. O indivíduo, o pastor que se apresenta muita santidade e cobra das suas ovelhas excesso de santidade, geralmente ele começa a abrir várias igrejas. Aí é que está o engano. Mas por que está o engano? É muito simples de entender. O pastor que se apresenta, que defende a excessiva santidade, automaticamente ele vai abrindo templos e mais templos, templos e mais templos, templos e mais templos. Mas a transformação consolidada nele não aconteceu, porque se a transformação efetiva aconteceu nele, ele já de antemão já sabe que templos não salva, mas apenas conduz o rebanho para a religiosidade. Por isso que ele vai abrindo vários templos. Mas será que o velho homem dentro desse pastor acabou? Pense bem, porque geralmente pastores que são muito religiosos, eles são automaticamente levados a abrir templos e mais templos. Quando ele fizer isso, já desconfie, porque ele mesmo não está transformado. Pastor que é pastor, não precisa sair abrindo templo, mas precisa sim levar o evangelho limpo, cristalino e sem levantar templos e templos. Não há como defender maçonaria, associar maçonaria e o reino de Deus. Não existe isso. Salomão, ele começou na santidade, começou na graça e terminou na desgraça. E junto com ele vem levando muitos pastores nessa estrutura diabólica da maçonaria. Essa estrutura diabólica é blasfêmia, abominação aos olhos do Senhor. A maçonaria está ligada diretamente ao governo mundial, à globalização. É uma coisa fazendo link com a outra. Servo do Altíssimo não defende maçonaria não, pelo contrário, sai fora. É a política e a religião misturada, porque isso é poder. A religião é o ópio do povo. A religião, os homens que dominam este mundo, precisam ganhar confiança, precisam ganhar concordância nos seus governos, precisam enganar a massa. Então o meio de religioso, eles precisam utilizá-los. Todos os meios da religião, eles precisam utilizar. Assim, eles utilizam o meio nacional e o meio da religião. É por isso que na época da eleição nós tivemos, de um lado, Bolsonaro para atender o aspecto nacionalista, nacional. E por outro, Daciolo para atender o aspecto da religião, da religiosidade do povo. Tranquilo para eles, tanto faz, o resultado está na palma deles. Eles escolhem.
Eles escolhem. O candidato que eles vão escolher já está na decisão deles. O próprio sistema, ele necessita de um candidato cristão para fazer o joguete e enganar e manipular as massas. Emael, o candidato cristão, quando isso existe, criatura? Em um congresso que há ratos ali tomando as decisões contra os interesses da nação brasileira. Quando o próprio sistema precisa de pastores, de cristãos, para jogar a massa numa falsa concordância, num falso salvador, naquele que vai solucionar todos os problemas da nação. Mas quando poderá isso acontecer? Nunca, porque a decisão de todos eles, lá no centro geral da administração da capital político-administrativa federal do Brasil, está na mão dos ratos. E para solucionar, só com raticida. A religiosidade é um prato muito saboroso para o inimigo, para o maligno, porque a religiosidade fortalece a apostasia, se configura de uma falsa santidade, favorece a apostasia e fortalece o velho homem, porque a igreja de Deus sou eu, é você que me escuta e não está em templos religiosos. Qualquer lugar para se reunir é lugar, desde que seja lugar decente. Deus não habita em templos feitos por mão de homens.